Oi, está começando mais um episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. Os emissores associados de Lisboa, em direto a partir dos estúdios Alfabeta, de Rádio Peninsular e Rádio Voz de Lisboa, você está a ouvir Quatro Tempos. Produção Alfabeta, com direção e seleção musical de Paulo de Medeiros. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de sair no Brasil. Da Organização Pinto de Magalhães. Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois do adeus. Só que hoje a gente tem um programa especial para você. A gente vai falar sobre como nasce a democracia. Sobre como, 50 anos atrás, uma revolução popular derrubou a mais longa ditadura da Europa. E sobre como foi inaugurado esse período de 5 décadas de vida democrática, que transformou radicalmente a vida das pessoas e o lugar de Portugal no mundo. Mais ou menos na mesma época, do outro lado do Atlântico, o músico e ativista americano Gil Scott-Heron lançou uma canção que era como um alerta para aquele mundo que achava que estava se conectando pelas telas de TV. O Gil Scott-Heron disse: "A revolução não será televisionada." Só que a revolução que a gente vai lembrar aqui foi radiodifundida. Quer dizer, o levante foi disparado não a partir do famoso primeiro tiro, mas do rádio, de uma canção portuguesa que estava concorrendo na competição do Eurofestival 74. Era assim que o atual Eurovision se chamava na época. Então era esse o combinado entre os militares que articularam esse curioso golpe de Estado. Curioso porque ele instaurou a democracia e não uma ditadura. Eles precisavam agir em extremo sigilo, até porque uma tentativa de golpe anterior tinha dado errado justamente porque vazou. O combinado era uma senha, uma canção que ia tocar no rádio, dando o recado de que a hora tinha chegado. É isso aí. E a canção era essa que a gente está ouvindo agora. E depois do adeus, do Paulo de Carvalho, que tocou às 10:55 do dia 24 de abril de 1974, na Rádio Alfabeta de Lisboa. Ao ouvir essa música, os outros militares que estavam participando dessa conspiração tinham que ficar alertas para esperar tocar a contrassenha, ou seja, uma segunda canção, que falava de uma cidade, uma Vila Morena, terra da fraternidade, onde o povo é quem mais ordena. Esse episódio do 451 MHz vai contar como foi o 25 de abril, o primeiro dia da Revolução dos Cravos que inaugurou a democracia em Portugal e criou o país que a gente conhece hoje. Esse episódio especial, em formato narrativo, faz parte de uma cobertura que a gente publicou lá no site da 451 e na revista impressa, com a coordenação do grande jornalista Leão Serva, que assina todo esse material junto comigo, com a nossa editora executiva Beatriz Muilaerte, a nossa produtora Ashley Calvo e o editor da 451, Amaury Arraes. A 451 publica o podcast e o material da revista com o apoio do Camões Instituto da Língua Portuguesa e da Fundação Fernando Henrique Cardoso. É uma celebração dos 50 anos da democracia em Portugal e também dos 40 anos aqui da nossa, do lado de baixo do Equador. Bom, então para entrar no clima das comunicações daquela época, a nossa primeira entrevista é com um cara que era o homem certo no lugar certo. A entrevista ficou com uma qualidade técnica muito parecida com a dos anos 70, quando não existia podcast e os jornalistas gravavam com equipamentos muito mais rudimentares do que os que existem hoje. O nome desse equipamento era telefone. Foi o Leão Serva que falou com ele em fevereiro. Alô? É o Rui? É. É o Leão. Oi, Leão, tudo bem? Tudo bem, e você?
Tá tudo bem. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. O seu telefone é do Imperador Dom Pedro ou não? Praticamente, eu trouxe da exposição. Escute, você está bem? Eu tô bem, então. Sobrevivi aos 76 anos ontem. Eu estou aqui com 76 anos em um dia. Celeremente a caminho dos 77. Já começou o caminho dos 77. Se você não reconheceu essa voz indefectível, ela é do Rui Castro, um dos maiores jornalistas brasileiros. O Rui é biógrafo de grandes estrelas da nossa cultura, como Nelson Rodrigues e o Garrincha. Quase todos os livros dele têm como cenário o Rio de Janeiro. Só que aqui nessa conversa com o jornalista Leon Serva, o Rui abriu uma exceção e não veio falar do Rio, mas de Lisboa. No começo dos anos 70, a capital portuguesa não era exatamente um dos lugares mais agitados do planeta como é hoje em dia, 50 anos depois da história que a gente está contando aqui. Hoje, Lisboa, principalmente, é uma cidade que eu não reconheço. Não é de maneira alguma a cidade que eu conheci. A cidade que eu conheci era vazia, era calma, o fim de semana era um cemitério, mas não tinha nada para fazer. Eu não via jovem na rua, eu tinha 24 anos de idade, eu não via ninguém da minha idade na rua, muito mais jovem, então menos ainda. Os únicos jovens que se via nas ruas de Lisboa eram rapazes em uniforme, fardados, com uma perna a menos, um braço a menos, entendeu? Retornados da guerra na África. Eu não sei onde se fiavam os jovens. A capital vazia, que parecia um cemitério, segundo Rui Castro, refletia o que acontecia no país. Portugal estava mergulhado por mais de 40 anos num regime que os historiadores de hoje classificam como fascista, o Estado Novo, fundado por Salazar nos anos 30. Isso mesmo, o Estado Novo, o mesmo nome da ditadura que tivemos por aqui a partir de 1937 e que durou até 1945, quando Getúlio Vargas deixou o poder pela primeira vez. Estado Novo não foi a única expressão cunhada pelo Salazar que pegaria também aqui na política brasileira, como a gente vai ver mais adiante. Só que o Salazar conseguiu durar bem mais do que o Getúlio. Ele durou mais do que o Hitler, o Franco, o Mussolini e do que todos os seus colegas ditadores. Isso ainda deixa muita gente intrigada até hoje. Como é que foi possível que o Salazar tenha durado tanto no poder e ainda mais conservando um império colonial gigantesco até meados dos anos 70? Por 4 décadas, a censura sufocou a imprensa e a vida cultural. A oposição de qualquer tipo estava presa e torturada, calada ou no exílio. O país estava isolado, vivia em enorme pobreza, com altos índices de analfabetismo, sem perspectiva econômica nas cidades e no campo. Os portugueses se viram obrigados a emigrar em massa para fornecer mão de obra barata para a França e para o Canadá. Muitos iam para as colônias portuguesas na África. Outros tentaram a sorte na Venezuela ou no Brasil. O Brasil, para falar a verdade, também não estava um lugar lá muito agradável naquela época. A situação no Brasil era muito sufocante, né? Aqui a gente estava sob o general Médici. Então, você sabe muito bem como era, né? Foi a pior época da ditadura, com muita perseguição, morte, tortura, censura, nada podia sair, porque, evidentemente, havia censura. Então, não era uma época muito agradável para você viver aqui no Brasil. O Rui decidiu se mandar e tentou um emprego na Manchete, que era uma das melhores revistas do país. Aconteceu, virou Manchete. Era esse o slogan da revista. Ele queria ser correspondente em Nova York. Só que os planos dele não deram certo, e ele acabou indo parar numa cidade bem menos agitada para trabalhar em uma revista bem menos relevante. Eu fui para Lisboa em janeiro de 73 para ser editor executivo das seleções do Reader's Digest, que tinha ido para Portugal. Se não me engano, na época uma revista, você podia dizer, uma revista babaca, né? Piada de caserna, meu tipo inesquecível, não sei o que, tudo bem, não vou discutir o conteúdo, que realmente é feito com uma classe média extremamente conservadora, sem dúvida. Mas a técnica para fazer aquilo é extraordinária, entendeu? É uma revista feita para você abrir, começar a ler e ter a cada página um motivo para continuar folheando a revista e lendo. Publicada em 16 línguas, todas muito baseadas na revista americana, evidentemente, todas seguindo o modelo da revista americana, e eram milhões e milhões de exemplares no mundo inteiro, né? No Brasil, acho que era a revista mais lida do Brasil, embora ninguém desse bola para isso. A Seleções Brasileira existe até hoje, e na verdade a linha editorial não mudou muito, com matérias sobre pets, saúde, beleza e uma editoria chamada Dramas da Vida Real.
Só que naquela época a redação ficava em Lisboa. Era uma revista brasileira, das seleções, que tinha vindo para cá na época da guerra, mas aí se meteram em tantas encrencas fiscais que tiveram que encerrar as operações aqui no Brasil no ano de 69 e se mudaram para Portugal para fazer a revista brasileira em Portugal, em português do Brasil, por jornalistas brasileiros e mandar para cá de navio. E o Rui Castro acabou se mudando para Lisboa com a família, mesmo sabendo que a atmosfera política não era muito diferente da que estava rolando no Brasil. Eu sabia que eu estava indo para uma ditadura igual a do Brasil, só que mais longa, né? Porque a ditadura de Portugal já tinha 40 e tantos anos, né? E eu pensei, isso não é meu país, sabe? Não tem nada a ver comigo, né? Se a ditadura em Portugal deixa de ser, isso não me altera em nada a vida. Eu vou lá para trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou poder viajar em volta e tudo mais, sabe? Porque é diferente, você está no seu país sob ditadura é uma coisa, no país dos outros sob ditadura não, é como se não fosse com você, era o que eu pensava. Mas chegando lá, rapidamente eu vi como era você viver sob uma ditadura muito mais fechada do que a do Brasil, né? E ele viu isso de uma forma inesperada, numa conversa sobre cinema. Quando o Rui foi embora do Brasil, 2 filmes eram assunto obrigatório, embora estivessem censurados. Os filmes O Último Tango em Paris, famoso pelas cenas ousadas de sexo, e Laranja Mecânica, que chocou muita gente pela violência. A penúltima matéria que eu fechei na Manchete, antes de embarcar para Lisboa, foi sobre O Último Tango em Paris, filme que tinha acabado de estrear na Europa, já proibido em vários países, Portugal, Espanha, etc. Proibido no Brasil também, evidentemente. E então todo mundo só se falava em O Último Tango em Paris, não ia passar, estava censurado no Brasil e tudo. Nós fizemos uma matéria de capa na Manchete, com Marlon Brando e Maria Schneider pelados na capa, e dentro 12 páginas em cores, contando tudo sobre o filme, né? Não sei o que, tarará, a censura no mundo inteiro, no Brasil também, enfim, dando a entender, contando para o leitor como era o filme e dizendo para ele, você não vai poder ver esse filme. Essa foi a matéria. E minha última matéria da Manchete foi também sobre a Laranja Mecânica. A mesma coisa, 10 páginas de Laranja Mecânica, contando tudo sobre o filme, todas as fotos, assim como O Último Tango em Paris, com milhares de fotos, muito bem paginadas, muito bem impressas, e dizendo, você também não vai ver esse filme. Tudo bem. Então aí vou eu lá para Lisboa. Na minha primeira semana de Lisboa, eu comentei com alguém a respeito do Último Tango em Paris. A pessoa não sabia, um jornalista de lá, o cara não sabia do que eu estava falando. Então era o seguinte, aqui você tinha o cinema censurado, mas você podia contar com o meu filme e dizer que você não ia poder ver o filme. Lá você não poderia dizer que o filme existia, entendeu? Nem isso. Agora você imagina o grau de fechamento dessa censura. Agora você multiplica isso por 40 anos e você vê como era o clima no país inteiro, né? Parece às vezes que a gente se esquece como é viver debaixo de uma ditadura. O autoritarismo parece tomar conta de todas as dimensões da nossa vida. A repressão e a censura controlam até as nossas conversas sobre cinema. Eu comecei a sentir esse sufoco, esse abafamento, quase que imediatamente. E na primeira semana eu fui falar para minha mulher, acho que foi um erro ter vindo. Eu estou me sentindo absolutamente enterrado vivo aqui nesse país, né? Que loucura. Era essa a sensação. Aí é claro que eu fui me adaptando, né? Fui vendo as coisas boas que tinha lá, inclusive as livrarias, os sebos e tudo mais. Então, eu morava numa casa muito bonita, muito agradável, né? E era muito bem tratado, todo mundo, ganhava bem, tinha todo conforto, etc. Aí você vai se alienando da realidade, deixando que o país em volta tome o destino que ele quiser tomar. Só que era exatamente isso o que o país queria naquele momento, tomar um novo destino. E pouco a pouco, o repórter Rui Castro foi se dando conta disso. Ele já sabia de uns rumores sobre um possível levante militar. Quem contou para ele foi o político brasileiro Carlos Lacerda, que estava sempre em Lisboa e era um cara que entendia muito de golpe. Aí, no fim do ano, eu fui lá para Nova York. Quando eu voltei, em final de fevereiro, tinha acabado de acontecer uma tentativa
de tomar de golpe feito por militares, partindo de um quartel num lugar chamado Caldas da Rainha. Eles iam marchar de lá para Lisboa e tomar o poder, e, enfim, derrubar o governo. Só que eles foram barrados na estrada, logo na saída, e aquele golpe foi abortado, e os caras foram todos presos, naturalmente, mandados para aquelas cadeias lá cheias de presos políticos, evidentemente. Então, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que tinha havido uma tentativa de golpe que tinha sido abortada. Aí eu pensei, bom, agora mesmo que não vai ter de mais nenhuma, né? Esse troço já está há 48 anos. Essa ditadura vai passar mais 48 anos, né? Mas aí não, esse foi o equívoco, né? Porque eles articularam um novo golpe quase em seguida, né? Que foi o dia 25 de abril, sem cometer nenhum dos erros que tinham cometido no de Caldas da Rainha. Bom, o Rui já está quase dando um spoiler aqui pra gente, mas antes de voltar para 1974, eu queria tentar entender como é que foi possível aquela ditadura ter durado 48 anos. 48 se a gente conta a partir ali de 1926, que é quando o Salazar se torna ministro das Finanças. Como é que aquilo foi possível? No Brasil, a gente teve 21 anos de ditadura e já foi insuportável. Como é que o Salazar conseguiu durar tantos anos no poder? O Antônio de Oliveira Salazar é uma figura muito admirada até os dias de hoje em Portugal e no Brasil também. Foi ele o criador do odioso lema Deus, Pátria e Família. Pois é, o mesmo slogan que foi usado nas eleições brasileiras muito recentemente. O senhor ainda tem 10 segundos, candidato. Não. O senhor abre mão? Ok. 10 segundos? Posso falar 10 segundos? Tem, o senhor tem 10 segundos. Aqui o local é apropriado. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. O Salazar ascendeu ao poder em 1926 como ministro das Finanças. Era um momento de grande crise na Europa, que se agravou nos anos 30. O continente ainda estava com as feridas da Primeira Guerra Mundial abertas e sofria as consequências da crise econômica de 1929. Pobreza, fome e concentração de renda. Portugal vinha de anos de crise política, com golpes de Estado e uma instabilidade permanente. Todo-poderoso ministro das Finanças, o Salazar rapidamente se tornou presidente do Conselho de Ministros, que é o cargo equivalente ao de primeiro-ministro, como era o chamado chefe do governo em Portugal. Ele ocupou esse cargo até 1968, pouco antes de morrer. Ele adotou um estilo de governar muito diferente do adotado por outros líderes fascistas mais conhecidos da mesma época, como Mussolini e o Hitler. Isso, inclusive, fez muita gente gastar muita saliva discutindo se o regime salazarista era fascista ou não. Ele dizia que era muito humilde e que não tinha rabo preso nem com o mundo dos negócios, dos políticos ou da política. Escuta só esse discurso agora e pensa se você já não ouviu em algum lugar esse tipo de conversa. Devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos, de riquezas, ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Sou um homem independente. Bom, eu peço desculpas aos ouvintes por obrigar vocês a ouvir a voz do Salazar. Eu prometo que não vai ter mais disso. Mas então, em que medida a gente pode dizer que o Estado Novo do Salazar era um regime fascista? Quem explica é o professor Fernando Rosas, autor de vários livros sobre o tema, inclusive Salazar e os Fascismos, que foi publicado pela Tinta da China Brasil. O fascismo histórico, o fascismo paradigmático entre as duas guerras, não são regimes de natureza única. Prefiro mesmo falar em fascismos no plural. Ou seja, o fascismo historicamente surge de um casamento entre uma parte da direita tradicional, assustada pela iminência da Revolução Social, pela ameaça da Revolução Russa, ou pelo impacto da Primeira Guerra Mundial e depois da Grande Depressão de 29, digamos que é um encontro entre essa direita tradicional, aquilo que alguns autores chamam a rendição do liberalismo, com esse fascismo plebeu, caceteiro, violento, interpretado por líderes carismáticos. É a junção dos dois
que criam um novo tipo de ditadura, é que temos chamado de ditaduras fascistas, ditaduras de partido único, ditaduras xenófobas e racistas, ditaduras com culto da violência ilegal e tendencialmente irrestrita, de discursos sobre a restauração da grandeza da nação doente, que seria restaurada pelo regresso da força, da expansão, do retorno aos velhos impérios, o ultranacionalismo expansionista e imperial como solução para o renascimento da pátria, qual fênix que renascia das cinzas. O fascismo nasceria, então, da aliança de uma direita tradicional conservadora com a direita populista, e com muito medo dele mesmo, o fantasma do comunismo. O professor Rosas explica como foi que isso aconteceu em cada país da Europa do entreguerras. Esse discurso e essas características do novo regime, de uma ditadura de novo tipo, têm realizações históricas relativamente diferenciadas, de acordo com o peso que nessa aliança têm a direita tradicional ou a direita populista, plebeia do fascismo casteiro, digamos assim. Na Itália o que tem é um equilíbrio. O regime italiano é um equilíbrio entre o Partido Nacional Fascista e a dinastia borbónica. A dinastia borbónica vai buscar o Mussolini quando a burguesia italiana se sente ameaçada e despede o Mussolini quando a Itália começa a perder inevitavelmente a guerra. Na Alemanha o caso é ligeiramente diferente. Há um predomínio claro do Partido Nacional Socialista sobre a burguesia alemã, que no entanto o apoia, mas o partido entra no Estado, domina o Estado, cria um Estado paralelo. Aliás, como no primeiro franquismo, ou seja, o franquismo que vai desde a vitória na Guerra Civil de Espanha até 45, é um franquismo claramente fascista, de partido único, falange, etc. E com um rastro de sangue, 200 mil execuções, etc. Uma coisa brutal. O caso português é um caso diferente. É um caso em que é a direita tradicional que tem mais peso sobre a direita populista fascista, interpretada pelo movimento nacional sindicalista do Dr. Rolão Preto. Esse movimento é integrado dentro do próprio regime, mas o peso da direita tradicional, o peso do autoritarismo conservador da direita tradicional neste Estado novo é sempre um peso predominante. Resumindo bastante as coisas, dá para dizer que o Salazar foi um conservador que usou os fascistas para se manter no poder, ao contrário do Hitler e do Mussolini, que foram fascistas que usaram os conservadores. Mas então como é que funcionava esse regime de fascismo à moda portuguesa criado pelo Salazar? É uma modalidade do regime fascista com partido único, com uma polícia política no centro de todo o aparelho repressivo e judicial, com uma milícia fascista chamada Legião Portuguesa, com uma milícia de juventude, com uma organização corporativa do Estado decalcada do Estatuto do Trabalho Nacional mussoliniano e das leis do corporativismo italiano, e também com uma retórica imperial colonial, ainda que fosse uma retórica defensiva, fosse um imperialismo sobretudo proclamatório e defensivo relativamente aos apetites das outras potências sobretudo Angola e Moçambique. A personalidade do Salazar também era muito particular. Valeria fazer um episódio inteiro de podcast só sobre isso. Se você acha o ditador da Coreia do Norte esquisito, precisa saber como era o Salazar. O ditador viveu solitário e reservado, e a única pessoa com quem ele mantinha alguma proximidade era Dona Maria, a governanta. Ele censurava com um pigarro de reprovação os ministros que queriam beber uma segunda taça de vinho nos almoços do Conselho de Ministros. Só andou de avião uma vez na vida, para ir de Lisboa até o Porto e voltar. E só saiu de Portugal também uma vez na vida. Foi até a Espanha para se encontrar com o ditador Franco e voltou. Até hoje, a popularidade do Salazar é uma coisa que impressiona. A jornalista Joana Gorjão Henriques comentou isso comigo numa entrevista. Em 2007, o Salazar foi eleito o maior português de sempre num programa da RTP.
Portanto, 2007, eu sei que já passaram alguns anos, não é? Já passaram mais de 10, não é? Mas a verdade é que 10 anos também não é assim tanto tempo. O país que o Salazar idealizou era um espelho dessa personalidade fechada, carrancuda. Um país católico, camponês, sob o controle firme de uma elite alinhada ao poder financeiro internacional. E era também extremamente nacionalista. Mesmo sendo capitalista, o Estado Novo do Salazar manteve a Coca-Cola proibida em Portugal até o final dos anos 70. É tal, a única que é realmente Coca-Cola. Hoje, milhões de pessoas em 125 países, quando tiverem sede, calor ou se sentirem cansadas, vão apreciar a frescura e o sabor único de Coca-Cola. Deliciosa, refrescante. Refresque-se também. É a sua vez de beber uma Coca-Cola bem fria. Coca-Cola Atal. Esse foi o primeiro anúncio de TV da Coca-Cola depois de ser liberado em Portugal, em 1977. Portugal se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos 50 e 60 se tornou um dos maiores exportadores de mão de obra para a Europa Central, principalmente a França, que se industrializava e se urbanizava em alta velocidade. O Portugal do Salazar também mandou muita gente para o Brasil. É por isso que Rio e São Paulo chegaram a ter mais cidadãos portugueses que qualquer cidade em solo português. Muitos deles chegaram aqui idolatrando o Salazar, embora tivessem deixado seu país justamente por causa dele. Isso também aconteceu com os pais da Dulce Maria Cardoso, uma das maiores romancistas da atualidade. Ela contou essa história para Beatriz Moilaert, editora executiva da 451. Por que é que fomos para Angola? Porque, em termos políticos, tinha havido, no início da década de 60, fortes rebeliões independentistas no norte de Angola, e o Salazar, o ditador português, fez uma coisa mais ou menos mítica, que era o para Angola rapidamente em força. Não foi exatamente isto que ele disse, mas foi assim que passou para a história. E, portanto, começou a dar cartas de chamada às pessoas que estavam cá para irem para lá trabalhar para povoarem o território, porque o Império Português era um império bastante oco em termos demográficos, não tinha muita gente. E então ele começou a dar essas cartas de chamada, e os meus pais, que não queriam, por várias razões, ficar em Trás-os-Montes, aproveitaram e foram para Angola, mas poderiam ter ido para a França ou para a Alemanha, ou seja, não houve, apercebi-me eu depois, nenhuma ideia de ir para a África ou por causa do Império, ou seja lá o que fosse, ou seja, não houve ideia nenhuma política ou patriótica por parte dos meus pais. Aliás, o meu pai estava muito zangado porque ele tinha sido representante das listas do Humberto Delgado, que foi um opositor de Salazar, e foi-lhe tirado o direito de voto. E ele, que já não concordava nada com o regime salazarista, ainda ficou mais zangado com aquilo, achou injusto. Nos anos 50 e 60, com o movimento da descolonização e as guerras de independência, os impérios coloniais da França e da Inglaterra estavam desmoronando. Já o Salazar, à custa de muita violência, conseguiu manter intacto o domínio de Portugal sobre Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor. Ele queria vender a ideia de que era tudo um país só. A propaganda oficial mostrava o mapa das colônias ao lado do da metrópole e afirmava: Portugal não é um país pequeno. Nós tínhamos na sala de aula um mapa, o célebre mapa de Portugal não é um país pequeno, que abrangia a Europa toda em termos de quilómetros, não é? Eles punham os quilómetros do Império, das colónias todas, e faziam a mancha europeia. Portanto, era uma coisa que ia até à Rússia, é uma coisa de doidos. Havia também um célebre mapa que era a metrópole, portanto, Portugal continental enorme, e depois as colónias assim muito pequeninas à volta, todas, era o mundo português. A Dulce Maria Cardoso escreveu O Retorno, que é sobre a grande experiência histórica dos portugueses que voltaram das colônias quando o Império se desfez. Eu pertencia à última geração de crianças que ao sábado de manhã se vestia com a farda de branco da ginástica e íamos para a escola cantar hinos ao Império. Portanto, eu ainda fiz isso na instrução primária. Todos os sábados de manhã íamos cantar hinos ao Império. Quando me perguntam se eu sou de Angola ou se me sinto mais de Angola ou de cá, eu não me sinto de uma coisa nem outra e, na verdade,
Só há pouco tempo é que eu percebi que eu pertenço a um sítio impossível de explicar, que é a colónia. A colónia não é Angola nem Portugal, a colónia é outra coisa. E o tempo colonial é outra coisa. O espaço e o tempo coloniais são outra coisa. E foi aí que eu cresci. Portanto, eu não cresci em Angola, eu cresci numa colónia, o que é completamente diferente. Portanto, a minha vida na colónia era, do ponto de vista de uma criança, uma vida feliz, mas era, do ponto de vista também de uma criança, foi muita aprendizagem da crueldade e da violência. Cresci, na verdade, sobre o signo da violência. E seria esse signo da violência era a chave para compreender toda a vida na colónia. Em 1968, o Salazar foi sentar numa cadeira e caiu. Literalmente. Se espatifou, tombou, se estabacou. Caiu de maduro. Era uma cadeira dessas de lona, de diretor de cinema. E ele caiu para trás e bateu a cabeça na pedra. E nunca mais se recuperou. As sequelas deixaram o Salazar incapacitado de continuar a governar. E num dos episódios mais fascinantes da história de Portugal, ele foi mantido por mais 2 anos sem saber que já não era mais o manda-chuva. Ninguém tinha coragem de contar isso para ele. Para sustentar essa mentira, chegaram a imprimir jornais falsos com notícias dos seus atos de governo. Quem assumiu o governo foi o Marcelo Caetano, que era um colaborador próximo do Salazar e tinha a tarefa de manter tudo como sempre esteve. E foi o que ele fez. Só que a situação nas guerras coloniais já tinha ido além de qualquer limite. Lançar Portugal na guerra desde o comecinho dos anos 60 foi uma forma que o Salazar tinha encontrado para controlar tanto o exército como os povos de Portugal e das colônias. Ele não queria saber de negociações. Só que era impossível vencer aqueles conflitos que viraram uma espécie de Vietnã português. Quanto mais o exército se embrenhava no conflito, mais militares morriam. Era insuportável e estava acontecendo no meio da Guerra Fria. A gente precisa fazer uma série inteira sobre essas guerras coloniais. Foi uma história diferente da nossa. Aqui no Brasil, a gente conquistou a nossa independência no arranjo interno da família real portuguesa, um negócio de pai para filho. Que conquista foi essa? Em Angola, Moçambique, Guiné e Timor, essas coisas se passaram de um modo muito diferente. Pois é, que coisa, né? A nossa independência foi assim, e o fim da nossa ditadura também não foi uma revolução. Acho que isso diz muito sobre nós, brasileiros. Mas vamos voltar para aquela quinta-feira, 25 de abril de 1974, em Lisboa. Sou latino, tenho a mania da briga, por mais que o escudo não diga, choro um bocado a cantar. Às 6 da manhã, e me liga uma amiga minha brasileira, arquiteta brasileira que morava lá, Norma Toluá, e diz: Rui, desculpe te ligar tão cedo, mas olha só, liga o rádio imediatamente, está acontecendo alguma coisa. Falei: o que é? Não sei, está tocando sua marcha militar. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Liguei o rádio, só tinha marcha militar realmente, entendeu? Aí, sem saber o que estava acontecendo e tudo, bom, tudo bem, né? Se eu souber eu te ligo de volta, não sei o que, tarará. Fui tomar café da manhã e saí para trabalhar, tipo assim, como eu sempre saía de cedo, tipo 8 horas da manhã, então eu saio à rua para tentar achar um táxi, não tinha táxi em lugar nenhum, fui andando, táxi, sem táxi nenhum. De repente um tanque passou por mim, eu vi a distância, um tanque passando. Grândola Vila Morena não é uma marcha militar, mas uma canção de protesto, que é um gênero que estava na moda no mundo inteiro naquela época. Os insurgentes sabiam que à meia-noite do dia 23 para 24 a 25 de abril, a rádio ia tocar uma música chamada E Depois do Adeus, que era de um cantor popular, assim, lá de Portugal, tipo Roberto Carlos, ia tocar E Depois do Adeus. E assim que terminasse Depois do Adeus, se entrasse Grândola Vila Morena, era para pegar as armas e sair em direção a Lisboa, entendeu? Então havia uma senha e uma contrassenha. A senha era E Depois do Adeus, e a contrassenha era o Grândola Vila Morena, de um compositor e cantor lá chamado Zé Afonso, que era uma espécie de Chico Buarque local. Depois daqueles dias seguintes, ninguém aguentava mais ouvir isso. Era muito chato, realmente, e tocava o tempo inteiro, né?
Mas se você ouve hoje, você pode pegar no YouTube e botar Grândola Vila Morena José Afonso. E você ouvir, ela começa com uma bateriazinha como se fossem passes de uma tropa, entendeu? Grândola Vila Morena. É como se fosse assim, um grupo de pessoas marchando antes de entrar a melodia. Grândola Vila Morena. Então essa coisa do arranjo do Grândola era muito. Depois se viu que era muito impactante, né? Uma passagem engraçada dessa história é que o radialista que estava encarregado de colocar para tocar Grândola Vila Morena no rádio tirou um cochilo bem na hora H, e por isso ele atrasou um bocadinho a revolução. Por isso a música anterior, John Português, é interrompida no meio, para entrar a contrassenha atrasada. Desde então, Grândola Vila Morena é lembrada até hoje como grande símbolo da revolução, ao lado dos cravos que os soldados espetavam nos fuzis e nas lapelas de toda a gente. Só que durante um golpe militar, uma das coisas mais difíceis é saber exatamente o que está acontecendo. O Rui Castro então decidiu sair de casa e ir até a redação das seleções para descobrir o que estava acontecendo. À sombra de uma vinheira. E como eu morava mais ou menos, não muito perto, mas era uma grande descida até lá as seleções, eu fui descendo aquelas ruas todas e vendo aquela quantidade de gente na rua. Assim, eu cheguei na seleção, o escritório estava fechado, ninguém tinha ido trabalhar, estava fechado. Eu saí, então voltei, eu fui para a rua, fui para a praça Marquês de Pombal, que era a praça principal da cidade ali naquela região, e já tinha uma aglomeração de gente, e aquele comentário, não se sabia de onde tinha. Sabia que estava acontecendo um golpe de Estado, mas não sabia de onde vinha. As opções eram duas. Ou era o general Spínola, que estava dando um golpe para derrubar o governo, ou então era o general Caúza de Arriaga, que também era comandante militar de Moçambique, que estava já de volta a Lisboa, que era de extrema direita, para derrubar exatamente o Marcelo Caetano, que é sucessor do Salazar, e que irritava profundamente a direita portuguesa. Achava que ele era liberal demais. Então, tanto podia ser um golpe de esquerda, um democrata, como um golpe de extrema-direita, para arrochar mais ainda. Atenção, senhores espectadores. As primeiras providências dos revolucionários não foram espetar cravos, e sim ocupar as rádios e TVs que mudaram a programação para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Aí sim, a situação começou a ficar mais clara. A partir das 9 ou 10 horas, tomaram todas as rádios, né? Tomaram todas as emissoras de rádio, 3 ou 4, não tinha mais do que isso. E começaram a irradiar o que estavam fazendo. Aí começou-se a ver de que lado era, porque eles anunciavam que estavam ocupando essa ou aquela repartição, que já tinham tomado o ministério disso, daquilo, não sei o quê, que estavam indo em direção à PID, para tomar a PID, e o meu presidente Américo Tomás e o primeiro-ministro Marcelo Caetano estavam refugiados no Palácio de São Bento, né? Ou seja, então já sabia que a coisa era para derrubar realmente a ditadura. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. Pois é, a Revolução estava sendo televisionada e tomava conta das ruas. E aí, estou eu lá, ainda ali no Marquês de Pombal, cercado daquela gente toda, quando de repente estava de casaco, estava frio naquele dia, embora fosse abril, eu estava com casaco, de repente alguém me espeta um cravo vermelho na lapela, entendeu? E aí quando eu olhei em volta, estava todo mundo de cravo vermelho na lapela, né? Isso foi uma coisa emocionante. Aquela cidade vazia que tinha um jeitão de cemitério, agora parecia estar diferente.
Era uma revolução que tinha trilha sonora, que tinha as ruas ocupadas 24 horas por dia, aquelas ruas vazias, não acontecia nada, cheia de gente o dia todo, passeatas de grupos partidários, ainda não oficiais, que se titulavam de extrema esquerda, de centro-esquerda, de esquerda, de extrema-esquerda, é uma coisa espetacular, e cada qual com um visual próprio, né? O pessoal da extrema-esquerda, aqueles cartazes, eles pichavam paredes inteiras, com aquelas pichações em amarelo, vermelho, como fosse arte visual chinesa, era lindo, né? E também, né, uma série de exageros, né? A ocupação de casas de milionários, né? Os milionários todos fugiram, muita gente foi embora, levou o dinheiro inteiro embora. Falou-se que depois do MFA havia se criado o MFB. O MFB era Movimento de Fuga para o Brasil. Bom, vamos combinar que fugir para o Brasil com medo de ser preso não era uma ideia muito original. Em 1808, um outro pessoal já teve essa mesma ideia lá em Portugal, mas isso é uma outra história. O fato é que a censura estava abolida, entre outras liberdades civis. Foi distribuído de graça na praça o jornal República, de um velho jornalista português chamado Raul Rego, que trabalhava com muita dificuldade, tinha um jornal muito perseguido, tinha tudo muito censurado e tudo. Esse jornal já caiu a ditadura, não sei o que, e embaixo, o que era emocionante, um quadradinho que até então era obrigatório nos jornais portugueses, né? Esse jornal foi visado pela censura. Até então, todos os jornais tinham que ter isso. Embora não se pudesse dizer que havia censura, o próprio regime dizia que esse jornal não pode ter censura. Aí o República, do Raul Rego, botou um quadradinho embaixo. Esse jornal não foi visado pela censura. Um não, assim, curva 28. Olha, uma coisa extraordinária. Muita gente estava esperando por aquele momento. Nessa época, eu vivi em Paris já há 8 anos. Eu estava na França há 8 anos e totalmente ligado a essa comunidade de exilados portugueses e brasileiros que havia lá. Eu já dava aula em Vincennes, na Universidade de Paris 8. Eu dava aula no departamento de português, eu dava aula de história brasileira. Esse é o Luiz Felipe de Alencastro, um dos maiores historiadores brasileiros. O Leão Serva fez uma entrevista com ele que lembrou alguns episódios do clima cultural e político daquela época. O Alencastro contou como foi o susto que todo mundo tomou com aqueles acontecimentos lá em Lisboa. Então, Portugal estava sob censura praticamente há quase 50 anos. Desde 30, certamente, desde o salazarismo, que havia uma censura, uma população largamente analfabeta ainda, adultos, e ela não tinha noção do que estava acontecendo no mundo, só quem viajava um pouco, que eram imigrantes clandestinos, que iam parar em favelas que havia ainda na França, quando eu cheguei lá em 66, favelas de portugueses, e a classe média alta que viajava. Então, 25 de abril, primeiro, foi um susto total para os portugueses. O Alencastro lembrou de um episódio pitoresco, parecido com aquele que o Rui Castro contou sobre o cinema. Uma história que mostra que o mal que a censura faz vai muito além do campo da política, mas afeta a cultura e o comportamento. Eu vi um impacto cultural muito grande. Por exemplo, aquele filme Emanuela, não sei se você lembra. Lembro. Que era um pornô. Uma coisa soft. pornô, Não era pornô chanchada, mas era um pornô soft. Passava na França em toda parte. Aí tinha um negócio da Espanha em Portugal, saía um ônibus para fazer a peregrinação a Nossa Senhora de Lourdes, em Lourdes, né? Aí enchia o ônibus, e o ônibus parava em Toulouse, e a fila direto, o ônibus inteiro para assistir a Emanuela. Então, já havia um pouco como naquele filme alemão, Adeus Lenine, Bye Bye Lenine, lembra? O pessoal se modernizando pela pornografia soft. O Alencastro também contou
que essa revolução cultural, que começou antes do 25 de abril, teve uma personagem surpreendente, a Sônia Braga, protagonista de Gabriela, Cravo e Canela, novela da Globo que passou em Portugal e começou a mexer com a cabeça, e não só com a cabeça, da população portuguesa, que estava cansada do moralismo e da repressão do Salazar. E aí entra quem? Sônia Braga, Gabriela, Cravo e Canela. Aí explodiu a cabeça dos portugueses, porque era aquela proximidade de uma coisa meio rural e já moderna, a liberdade de costumes, o romance já tinha lido lá, e parava tudo em Portugal. Não é uma expressão, parava o hospital, nos restaurantes você ia, tinha que encomendar antes da novela, porque começou a novela, os garçons, o cozinheiro, o dono do restaurante não atendiam mais ninguém. Ficava lá na frente daquele trono. Isso foi, então, uma coisa que acelerou essa revolução cultural e aí estoura o negócio brasileiro. A televisão portuguesa era muito precária. Só tinham 2 canais e o canal colorido passava só algumas horas, a partir das 4 da tarde. O Rui Castro também achava a TV portuguesa do Salazar uma tristeza. A televisão lá era uma tristeza, começava às 4 horas da tarde com aula de matemática, depois podia ter um jogo de futebol, depois tinha um noticiário, o telejornal de lá, o Jornal Nacional de lá, 8 horas da noite, acabava, entrava um filme, e 11 horas da noite a televisão apagava, não tinha mais televisão. E o telejornal, evidentemente, era completamente censurado, não havia nenhum motivo para você assistir. Quando eu até olhava lá, via lá aqueles 2 locutores totalmente engravatados, grisalhos, todo mundo tinha uma grande quantidade de pessoas com cara de Salazar, né? Cabelo branco, muito bem penteado, aquela cara severa. Então eram 2 locutores oficiais do telejornal. Fazia 8 anos que o Alencastro estava na França. Ele fazia parte de uma comunidade de expatriados e exilados portugueses, brasileiros, chilenos, muita gente que tinha escapado de várias ditaduras mundo afora. Paris era um dos centros de resistência contra o autoritarismo. Lá pelo começo de 74, com a primeira tentativa de golpe, um zum começou a correr. E os colegas estavam todos metidos nisso, inclusive tinha sido professor lá um tempo anterior, ele não estava mais lá quando eu entrei. O Mário Soares, que conhecia todo o departamento. E havia vários amigos dele dando aula lá. Houve um primeiro alerta no mês de fevereiro, janeiro, não me lembro, umas semanas antes, porque houve uma rebelião militar em Caldas da Rainha. O Mário Soares era um dos mais importantes líderes da oposição e acabaria sendo eleito presidente de Portugal nos anos 80. Ele tinha ligações políticas e de amizade com alguns dos membros da resistência à ditadura no Brasil, como, por exemplo, o Leonel Brizola e o Fernando Henrique Cardoso, seu grande amigo, que mais tarde também se tornaria presidente da República. Antes de 25 de abril, um mês antes. E aí ficou... Isso... Tinha uma livraria portuguesa lá, na Rue Gay-Lussac, e a gente se reunia lá para saber novidade e tal, se chegou alguma coisa de jornal, e estava todo mundo muito curioso. Mas o 25 de abril, quando veio, veja bem, ele veio em 2 tempos. Ele veio primeiro como um golpe militar clássico. Aliás, não tão clássico, porque ninguém deu um tiro. E aí a televisão mostrando os prisioneiros políticos saindo, o Marcelo Caetano, que era o herdeiro do Salazar no poder, o chefe do salazarismo naquela época, entrando num blindado do exército porque a multidão queria linchá-lo. Enfim, uma coisa que no começo parecia, era muito exaltante, mas tinha um lado de pataquada também. O que veio em seguida foi aí um movimento social muito forte, de reivindicação. As coisas estavam mudando a olhos vistos, e a revolução estava sendo televisionada. Bom, então no dia 25 de abril à noite eu voltei para casa, finalmente, e fiquei até para ver o noticiário, para ver o que aconteceu no país inteiro, que imaginei que fosse cobrir.
E realmente cobriram. Só que levou 1h30 para entrar no ar. Né? Só o telejornal que era para entrar às 8, só entrou às 9h30 no ar. E, naturalmente, não eram os dois locutores tradicionais. Eram dois rapazes, um deles de barba, ambos em manga de camisa, e um deles fumando, para botar o jornal no ar. Um deles era fumando. Achei espetacular. E, de repente, já no dia 25 de abril, uma quantidade enorme de jovens na rua. Isso foi uma coisa espantosa para mim, né? E tudo que aconteceu entre o dia 25 de abril e o dia 1º de maio, em seguida, né, uma semana depois, foi o primeiro 1º de maio da democracia, foi uma coisa impressionante, porque já no dia 26 já havia embriões de partidos, né, que estavam se formando, saindo à rua em passeatas, sabe? Milhões de cartazes fabulosos, pichações, e a coisa extraordinária que é o seguinte: as marchas militares que eram tocadas no dia 25 de abril, e tocaram o dia inteiro, evidentemente, só interrompidas pelos boletins oficiais do MFA. Aí já se sabia que havia o MFA, Movimento das Forças Armadas, que era o que tinha derrubado o regime. Enfim, foi uma efervescência em todos os sentidos. Então, a libertação dos presos políticos, né? Isso deve ter foi logo no dia seguinte, 2 dias depois. Você tinha 3 ou 4 prisões, dentro de Lisboa e fora de Lisboa. Tinha centenas de presos políticos, né? Aí, alguns já há 10, 15 anos. E aí houve a abertura das prisões, então o povo ia para a porta das prisões esperar a saída dos presos políticos, os parentes, os amigos, né? Um abraço e congratulação, uma coisa extraordinária. Foi um movimento armado, evidentemente, né? Coordenado pelos capitães e majores, com os tanques na rua, pelas ruas. Você imagina aquelas ruas estreitinhas de Lisboa, aqueles tanques enormes passando, e as pessoas jogando flores para os soldados, botando flor na boca do fuzil, na boca do canhão, botando aqueles escravos, né? E tudo aparentemente sem nenhuma reação da parte do poder, exceto quando se deu a tomada da sede da PIDE, na rua Antônio Maria Cardoso, e a PIDE resistiu a tiros, e houve uma única morte nesse dia, não sei se tem uma pessoa passando por lá, ou do PIDE, não sei. Foi o único sangue derramado do 25 de abril foi na tomada da sede da PIDE. A PIDE era a Polícia Política do Salazarismo, equivalente ao DOPS aqui do Brasil, na mesma época. Quem também andava por Lisboa naquela época era o cineasta Glauber Rocha, que foi para a rua entrevistar as pessoas e pegou esse clima de alegria pela cidade. O que é que o senhor acha do que aconteceu em Portugal? Foi uma coisa maravilhosa. O senhor foi surpreendido ou o senhor esperava? Já esperava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O senhor foi reprimido pela ditadura? Foi preso alguma vez? Não fui preso, mas tive em vista disso. O senhor está disposto a lutar pela liberdade do povo? Lutar até a hora da morte. É claro que todo aquele fuzuê foi decantando, e pouco a pouco, entre trancos e barrancos, o país foi ganhando uma certa estabilidade política. Não daria para resumir aqui todos os arranjos partidários, militares e sociais que foram necessários para que Portugal consolidasse a sua vida democrática. E uma parte importante dessas mudanças não estava acontecendo exatamente nos quartéis, nas redações de jornal, nas salas de aula ou mesmo na rua. Era dentro das casas, no quarto dos casais e nas salas de jantar que as coisas se transformavam em ritmo muito acelerado. E os impactos já foram sentidos pela primeiríssima nova geração. Eu perguntei para a jornalista Joana Gorjão Henriques, do Jornal Público, que trabalha com a questão do racismo em Portugal, se ela se sente uma filha do 25 de abril. Sim, completamente. Eu sinto-me completamente uma filha do 25 de abril, e é engraçado porque quando estive fora percebi exatamente quão filha do 25 de abril eu era. Porque eu sou filha de pais separados, somos 6 irmãos. Os meus pais separaram-se um bocadinho depois de eu nascer. Eu nasci em 75, portanto uns meses depois, eu ainda não tinha 1 ano. E toda a forma como eles geriram a separação e as relações familiares foram muito inspiradas pelos ideais de liberdade com a qual estavam a contactar pela primeira vez. Os meus pais, em vez de fazerem aquela separação tradicional na altura, os filhos ficam com a mãe e o pai, quanto muito vê ao fim de semana, decidiram fazer um esquema de alternado guarda partilhada, o que na altura era pouco comum. E portanto nós ficávamos os 6 na mesma casa e os meus pais é que partilhavam a casa, portanto cada uma semana vinha um e uma semana o outro, e depois eles tinham sítios diferentes para ficar.
Obviamente que isso só foi possível pelas condições económicas, que embora não fossem espetaculares e muito boas, éramos uma classe média. Eu hoje olho para trás e penso que loucura, porque os meus pais partilhavam o mesmo quarto, a mesma cômoda, as mesmas coisas, não é? Durante uma semana, e a sua vida pessoal com outras pessoas depois estava suspensa durante essa semana, porque os meus pais não só faziam isso, como não traziam os companheiros para casa, para a nossa casa, durante o período em que lá estavam. E, portanto, isto foi assim até aos meus 15 anos, pelo menos 16, mas, sobretudo, percebi que eles vinham tão entusiasmados com esta ideia de liberdade e de fazer as coisas de uma maneira diferente, completamente oposta àquilo que tinham aprendido e com a qual tinham crescido, que resolveram fazer este esquema. Era mesmo um clima parecido com o daquele filme Adeus Lenin, como lembrou Alencastro. Ou melhor, Adeus Salazar. Uma das coisas mais preciosas que a democracia permite é a elaboração dos acontecimentos históricos pela memória individual e coletiva. E é por isso que os regimes autoritários não permitem que a história seja contada, que as ideias circulem, que a memória cumpra o seu papel. Quando a gente é impedido de fazer essa elaboração, que pode passar por psicanálise, pelo cinema, pela literatura ou até por um podcast, a gente acaba ficando preso, congelado no tempo. Mas se temos essa oportunidade de voltar no tempo pela literatura e reelaborar o nosso passado, ele se transforma junto com a gente. Vamos ouvir de novo a Dulce Maria Cardoso. Tenho tido agora muito pensamento acerca disso, tenho dedicado muito tempo a pensar como é que eu consigo conciliar a memória privada, não é? Ou seja, a minha infância e a vida familiar que lá tive, com a memória pública que agora sei o que é que acontecia na colónia. Portanto, eu saí de lá com 10 anos, na véspera de fazer 11 anos, era uma criança. E, como criança, não tinha propriamente julgamento sobre o bom e o mal e não me apercebia de grande parte de coisas que registrei. Ou seja, não valorizava coisas que registrei e que só depois é que comecei a valorizar. O passado muda-se consoante depois a interpretação que nós fazemos da nossa memória. E eu mudei muito o meu passado à medida que fui crescendo, porque fui encaixando as questões políticas, que eu não tinha capacidade de me aperceber delas, naquilo que eu tinha vivido. A grande escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, focalizou a vida das pessoas nas cozinhas, nos quartos, nos espaços privados, para retratar um quadro maior, como se fosse um painel que conta a história de um país. Num desses livros, O Fim do Homem Soviético, a Svetlana fala sobre esse fato curioso. A União Soviética já acabou, mas o homem soviético ainda não. Ele continua por aí. Será que o mesmo poderia ser dito do homem salazarista? O regime de Salazar já era, mas não dá a impressão de que a gente encontra salazaristas por aí? O salazarismo chegou ao fim? Não chegou. E aliás, o meu romance seguinte, a Eliette, dá conta disso, não é? A primeira frase fala logo nele. Não chegou e nem tinha como chegar, porque as revoluções acabam com aquilo que é mais visível e imediato de uma ditadura, ou seja, acabam com a censura, libertam os presos políticos, etc. Mas não acabam com a mentalidade. As mentalidades é preciso gerações para mudar a mentalidade. Ou seja, aquelas pessoas que eram apoiantes do Salazar, e foram muitos apoiantes do Salazar, não se consegue ter uma ditadura tão longa sem haver apoio popular. Isto é uma coisa que tem que ser dita, que não agrada à maior parte dos portugueses, mas tem de ser dita. Foi pelo menos uma ditadura, se não com a adesão, com a indiferença da maioria do povo português. Dulce, a gente aqui no Brasil sabe do que você está falando. Pode ser um traço comum entre os dois povos, essa indiferença, essa adesão. Seja como for, a democracia é uma espécie de dívida que a gente nunca vai parar de pagar. A gente perguntou para Dulce e para Joana Gorjão Henriques o que ainda falta cumprir na democracia que se criou no 25 de abril. Para Joana, a habitação para todos e o antirracismo são pautas do 25 de abril que ainda precisam se cumprir plenamente. Um dos ideais que foram proclamados no 25 de abril era a questão da habitação para todos, não é? Mas quem é que são os todos, não é? Dos todos ficaram muitas pessoas de fora, inclusivamente as pessoas que vieram para reconstruir o país, para fazer todas as obras públicas,
para fazer as pontes, para fazer as autoestradas, para fazer a Expo, etc, etc, e em que sistematicamente essas pessoas vieram para trabalhar e que muitas delas vindas de uma imigração dos países africanos que tinham sido colonizados por Portugal, ficam a viver nos bairros mais precários e com as condições mais precárias. Esta é uma das questões que eu acho que a habitação ficou muito pelo caminho. Assim como ficou também a questão do racismo que eu falava no princípio, não é? E da discriminação, porque nós vemos que nestes bairros e nestes lugares da cidade, quem vive maioritariamente são pessoas de origem ou africana ou origem cigana, pessoas que ficaram nitidamente que para quem 25 de Abril não foi cumprido, não é? A Dulce Maria Cardoso mencionou um novo tipo de colonização que a gente pode estar vivendo nos dias de hoje. Já não há este colonialismo, não é? O que existiu, o colonialismo territorial, mas há outros colonialismos tão graves quanto aquele. E nós continuamos a conviver com eles de uma maneira esquisita. Porque eu acho que quando havia esta questão do império e dos colonialismos territoriais, havia a sensação que aquilo era errado e que tinha que acabar. E agora que estamos a ser colonizados todos por corporações gigantes, poderosíssimas, em que nós nem sabemos quem são, mas que de facto mandam no mundo, nós nem sequer temos a ideia de que aquilo tem que acabar. Portanto, convenceram-nos que tem que ser assim e que a riqueza tem que estar na mão de 0,1% e os outros têm que ser muito pobres e nós temos que ficar cada vez mais pobres para que esses fiquem cada vez mais ricos e possam fazer viagens turísticas ao espaço e coisas deste género. E nós assistimos a dizer, sim, é assim que deve ser, e queremos até participar desse sonho. Assim, o nosso sonho é ser um daqueles dos 0,01. E, portanto, acho que estamos, nesse sentido, bem pior do que o que estávamos na década de 60 e 70. Mas o que tudo isso tem a ver com democracia? Acho que estamos mais perdidos, acho que estamos mais confusos e acho que os tempos são muito mais perigosos do que eram então. Porque então havia uma noção clara do bem e do mal e do lado em que queríamos estar e agora não, agora é mais ou menos tudo cinzentos e a verdade é que aquilo que nos parecia inconcebível há 20 anos está agora a ser dito em discursos políticos. Ou seja, vai sendo dito aberrações e há muita gente disposta a votar nestas pessoas. E, portanto, para mim, de antes achávamos que tínhamos que lutar para nos livrarmos de uma ditadura e para vivermos num regime democrático. E, neste momento, a democracia está a ser destruída por dentro. E nós não sabemos bem como lidar com isso. E a literatura pode ajudar também. A democracia de Atenas, que é o exemplo mais fundamental que a gente tem desse tipo de governo, durou exatamente 50 anos. Já naquela época, a democracia era uma coisa bastante imperfeita. Mas é de lá que vem inclusive a palavra democracia, que significa o governo em que o povo é quem mais ordena. Este programa é uma comemoração dos 50 primeiros anos de democracia em Portugal, inaugurados lá no 25 de abril de 1974. Um dia histórico para Portugal, para a Europa e para o Brasil, que ouviu a senha da Revolução e respondeu, na mesma língua. Sei que estás em festa, pá. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Este programa também nos ajuda a relembrar os 60 anos do golpe militar no Brasil em 1º de abril de 1964, inaugurando uma ditadura que durou 20 anos. Em 1984, há 40 anos, a campanha das diretas já tomou as ruas do Brasil e ajudou a dar o empurrão que faltava na ditadura militar.
E agora a gente começa a comemorar os nossos 25 anos das primeiras eleições diretas para presidente desde os anos 60. Foi bonita a tua festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho. E assim, a gente chega ao final deste episódio especial do 451 MHz sobre o 25 de abril em Portugal. O roteiro foi elaborado em coautoria com o jornalista Leão Serva e também com a equipe editorial da 451. Eu queria deixar um agradecimento especial para os entrevistados desse programa: o Rui Castro, o Fernando Rosas, a Dulce Maria Cardoso, o Luiz Felipe de Alencastro e a Joana Gorjão Henriques. Neste episódio você ouviu as canções E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, John Português, de Tony de Matos, Grândola Vila Morena, de José Afonso, na gravação da transmissão da Rádio Alfabeta de 24 de abril de 1974. Também ouvimos a primeira versão de Tanto Mar, de Chico Buarque, numa gravação feita no calor da hora que a gente encontrou no YouTube. E também ouvimos essa mesma canção, já na sua letra final, na interpretação da Nina Medeiros. Você também ouviu um trecho do debate eleitoral presidencial realizado pela TV Globo em 2022 e disponibilizado pelo canal UOL. Tivemos também um trecho do depoimento de Antônio Salazar em 1949, que está disponível no canal Joaquim Esteves no YouTube. Ouvimos ainda o áudio do primeiro comercial de TV da Coca-Cola que a gente encontrou no YouTube. A entrevista do Glauber Rocha com um homem do povo em Portugal está no filme As Armas e o Povo, que é um documentário que está disponível no YouTube e vale muito a pena. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção geral do 451 MHz. O responsável pela reportagem é o Leão Serva, que fez algumas entrevistas e assina comigo esse roteiro. A produção é da Ashley Calvo. A nossa editora executiva, Beatriz Muilaert, e o editor da 451, Amaury Arraes, também realizaram entrevistas para esse episódio. A leitura e tratamento de roteiro foram feitas pela Ângela Fatorelli. A gravação da minha locução foi feita no estúdio Confraria de Sons e Charutos. A edição e a sonorização são da Cláudia Holanda, e a finalização e a mixagem são da Mari Blue. A música tema é do Guilherme Granado e do Mário Cap. A coordenação digital é da Juliana Jäger. A arte desse episódio foi feita pelas designers da 451. E tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451. E eu não poderia deixar de agradecer, nesse episódio especial, a todos os nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização aqui do 451 MHz e ainda tem o seu nome lido no fim do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e nas nossas newsletters. E também tem acesso a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Vanessa Lopes Baldim, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Maria Bertrand, Carmen Emanuel Almeida Biscatti, Samuel Valim Bolonha, Cristiane Bolo, Célio Braga, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Poliana Preto Miranda Catrim, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Colgo, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Eduardo Cruz, Matheus Novaes Dias, Aline Maria Drummond, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Georgino, Maria Filomena Gregori, Lúcia Guimarães, Kellen Gutierrez, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Diane Maia, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Rodrigo Moura, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Cláudia Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa von Handel, Vitor Ribeiro, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Camila Sardenberg, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Marcial Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Regina Gomes Sodré, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Alexandre Vidal Porto e Marisa Werneck. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 110º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 10 de maio. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.
Ô Rui, e última coisa, os seus netos falam português do Brasil ou de Portugal? Tem 2 netos lá em Lisboa que falam português de Portugal. Ai, que graça. Falar do Brasil, também falam, né? Eles moram lá, né? Tem que ter, eles são portugueses, é verdade. Certo. Mas tem uma completa cultura brasileira através da mãe, sabem tudo. E se quiserem falar brasileiro, falam. Tá certo. Eu tenho um neto na Austrália, né? Imagina. Engraçado você ter neto. Eu, tudo bem, mas você ter neto vai ser engraçado. Mas é muito longe. Austrália, Portugal, Rio, Portugal é uma coisa. Londres, o Brasil, a Austrália é longe por chuva. Pois é. Querido, muito obrigado. Uma delícia falar com você. Parabéns pelo seu aniversário ontem. E boa viagem para Portugal, então.